Olá, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Tudo na paz, graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, maravilha, né? Quanto mais a gente estuda a palavra, estou meio desajeitado aqui, né? Estou aqui, acabei de tomar um banho, eita, mexendo com graxa aqui na oficina com meu filho, ajudando meu filho aqui, né? E eu sou metido a mexer com alguma coisa também, lanternagem, pintura, até alguma coisa de a gente tenta fazer. Na verdade, irmãos, no nosso ofício a gente aprende um pouquinho de cada coisa, né? Então, graças ao nosso eterno, assim como quando a gente é criado na religião, né? Dentro dos templos, né? Antigamente a gente estava aí frequentando esse sistema e não sabia nada sobre o sistema, a gente acaba. E ali eu aprendi muita coisa, tocar violão, tocar um pouquinho de contrabaixo, bateria, um pouquinho de teclado, dá para arranhar, né? E é assim. Então, meu querido, vamos falar sério. Vamos falar sério aqui. Sabe o que acontece? Por que os religiosos não tomam vergonha na cara? É essa expressão mesmo. Pelo amor de Deus, não é? Nós vamos estudar um pouquinho aqui, Mateus capítulo 16, 1 ao 3. Ó, desde já, o seu like é muito importante, tá bom, meu querido? Vamos deixar o like, deixar os comentários aí, compartilhar os nossos vídeos, que é muito importante, se inscrever, me ajuda, meu querido, me ajuda aí, compartilhe, compartilhe, quanto mais você puder nos seus grupos WhatsApp, seus grupos lá do Facebook, seus grupos, né? Tem pessoas que não gostam, que não aceitam, mas compartilha, não tem problema não, tá bom, meu querido? Vamos aqui, né? Acabei de resolver uma situação aqui, né? Como sempre, toda vez que a gente chega, né? Ele tem que fazer alguma coisa. Meu querido, aqui em Mateus capítulo 16, o verso 1 ao 3, Jesus falou assim, olha, chegando-se os fariseus e os saduceus, esses fariseus, esse povo era triste, meu querido. Talvez o pior grupo que existiam, os fariseus. Pior mesmo do que os saduceus. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, tentar quem? Jesus. Pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhe respondeu, chegado a tarde, vocês diz, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos? Ai, ai. Sabe o que quer dizer isso aqui, queridos? Jesus disse aos fariseus, mas vocês são inteligentes para discernir os sinais no céu, mas não sabem discernir o final dos tempos. Em Lucas, no capítulo 12, verso 49 ao 59, que são 10 versículos, ninguém sairia ileso sem pagar a dívida. Ali, Jesus ensina que ninguém sairia ileso sem pagar a dívida. Esse trecho é um pouco comprido e eu prefiro que você leia em casa. Quando você observa Mateus no capítulo 23, do versículo 33 ao 39, Jesus está dizendo para aquela nação, para aquele povo, para aquela raça, que tudo que eles tinham que pagar iria ser cobrado naquela geração. Olha que interessante, meu querido, que aqueles saduceus e os fariseus, eles vieram pedir a Jesus que Jesus mostrasse a eles sinais de que confirmaria o que Jesus estava ensinando. Mas Jesus, ele foi muito além e falou: como que vocês conseguem enxergar os sinais dos tempos, fazer previsão na natureza, a ponto de que vocês dizem aqui, ó, quando chegar tarde, vocês dizem que vai ter bom tempo, porque o céu está avermelhado. Quando chega de manhã, vocês dizem que vai haver tempestade, porque o céu está do vermelho sombrio. Isso era, meu querido, a natureza da atmosfera daquele tempo, naquele lugar onde Jesus estava.
Agora, quando você vai para Lucas, no capítulo 17, o verso 25 ao 30, esse eu vou ler para você. Lucas, capítulo 17, versículo 25 ao 30, Jesus fala assim: olha, mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por aquela geração. Aí ele fala, como aconteceu nos dias de Noé e tal. Aí o versículo 30 termina assim, ó. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, todos os sinais que os saduceus e os fariseus precisavam estavam prestes a acontecer, e Jesus falou: como que vocês conseguem discernir os tempos pela atmosfera que há no céu? Se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, se vai dar tempestade, e vocês não conseguem discernir o sinal dos tempos ou o fim dos tempos. Ou seja, o povo não acredita que foi assim. Então imagine que o sinal dos tempos em que Jesus estava falando com eles que iria chegar, pela própria atmosfera, o ambiente, as coisas que iriam acontecer em Israel, ou que já estavam acontecendo, então era prova de que eles não precisariam receber mais sinais, porque os sinais já eram vistos a olhos nus naquele tempo e naquela geração. Então, o que é que acontece, meu querido? Seria este o motivo de que os religiosos não querer que as pessoas entendam o evangelho eterno? Como assim, Malberto? Se o evangelho eterno ele é negado às pessoas, até mesmo por muita gente que se dizem cristãos e divulgador da graça entre aspas. Então, quando essas pessoas começaram a ouvir falar sobre o evangelho eterno, muita gente diz que evangelho eterno é uma heresia. O evangelho eterno não é bíblico, que o evangelho eterno é uma heresia, que o evangelho eterno é um assalpão, vamos dizer assim, uma heresia, ou seja, uma coisa antibíblica. Mas seria esse o motivo por que muita gente não quer ou não gostaria que as pessoas entendessem o que é o Evangelho Eterno? Por quê? Porque o Evangelho Eterno, quando você observa na Bíblia, muita gente não quer que as pessoas entendam o que é Evangelho Eterno. Sabe por quê? Porque o dia que as pessoas entenderem o que é Evangelho Eterno, vai faltar contribuinte nos assalpões, vai faltar dinheiro no cofre do pastor, vai faltar dinheiro na conta do pastor, vai faltar dinheiro na conta da mulher do pastor, vai faltar dinheiro, não é, para pagar a prestação do carro do pastor, para pagar a mansão do carro do pastor, para pagar a faculdade da mulher do pastor. É você mesmo que eu estou falando, querido. Você que está aí, ó, você que está aí, ó, pagando faculdade dos seus filhos, da sua esposa, das suas filhas, com o dinheiro que vocês arrecadam lá, não é, nos assalpões. É, meu querido, bota a barba de molho, tá? Que ninguém sai daqui sem pagar a dívida, não. Ah, pode ter certeza que de um jeito ou de outro você vai pagar a sua dívida aqui na Terra. Ou você acha que você vai sair daqui, vai morrer e não vai pagar a dívida que você tem? Essa dívida, meu querido, é porque você é juiz do seu próprio corpo. Lembra que Jesus, o último juízo foi no ano 70? Você que diz aí com seu membro que se ele não dá dinheiro, Deus vai cobrar. Não, senhor. Não, senhor. O dinheiro que era arrecadado dinheiro, alimentação, essas coisas, era no tempo em que a lei estava de pé, meu querido. O sacerdócio de Cristo não é mais segundo o sacerdócio de Levi, não, e nem tampouco baseado na lei de Moisés. O sacerdócio de Cristo, ele é eterno, ele é perfeito, porque o sacerdócio de Cristo, ele se baseia no Espírito e não na carne fisicamente mais, meu querido. Você tem que entender isso. Outra coisa, no Evangelho Eterno,
tudo que está aí em matéria de religião, em matéria de enganos, em matéria de denominações, meu querido, não era nem para existir. Então aqueles caras que estavam pedindo sinais, saduceus e os fariseus, é o retrato dessa geração evangélica que está aí hoje. Quantos crentes que estão correndo atrás de profetas? Quantos? Quantos? Agora pergunta a eles, esses crentes, se o pastor dele tem coragem de mostrar Lucas 16 e 16. Pergunte a eles se o último profeta da Bíblia foi João Batista. Isso quem disse foi Jesus. Não é eu não, eu estou repetindo. Pergunta a eles por que não existe mais profeta, não deveria haver mais profeta na terra. Porque o sacerdócio de Cristo é perfeito e é para sempre. Você agora é o tabernáculo do Espírito. Você agora é a morada de Deus, você é a essência de Deus. Então, o crente hoje que anda atrás de profeta, que anda atrás de pastores, líderes religiosos, não são nada mais, nada menos do que saduceus, do que fariseus, do que crente judaizante, porque não acredita na Bíblia, queridos. Ou você acha que as pessoas que estão correndo atrás de denominação, de religião, de líder evangélico, você acredita que essas pessoas têm Deus dentro da vida deles? Se você responder que sim, então eu vou te fazer uma outra pergunta. Se Deus está dentro deles, qual é a necessidade deles de andar atrás de líderes religiosos? Sendo que o próprio Jesus escreveu isso aqui, ó, citou isso aqui, ó. Aí eu vou mostrar para você ler em casa e você parar de falar mal do nosso irmão Alberto Lírio, que eu sei que você fala, não tem coragem de falar na frente, né? Mas isso aí é característica do fariseu. Não tem problema não. Toda vez que você fala por trás de mim, não tem coragem de vir aqui em casa estudar, nem uma hora sequer, você tem a característica do fariseu, do saduceu, dos hipócritas, não é? Que não tem coragem de encarar a Bíblia. Não encarar Alberto, não. Encarar a Bíblia. Olha o que Jesus disse em João capítulo 10. Vê se isso aqui é mentira. Você que anda atrás de líder religioso. Olha só. Em verdade, eu vos. Segunda pessoa do plural, tá? Segunda pessoa. Eu digo a vocês, não é? Que aquele que não entra pela porta do aprisco, que vocês, pastores, chamam de igrejas evangélicas, esse aprisco aqui, ó, você diz que é igreja evangélica, mas eu vou te mostrar quem é esse aprisco aqui, ó, quem seria. Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, e as ovelhas as leva para fora. Toma na sua cara. Jesus, ele não existiu para levar as pessoas para dentro de aprisco. Ele existiu para tirar as pessoas lá de dentro e levar para fora. Aqui cai por terra essa questão de você dizer que todo crente cristão ele tem que frequentar um templo. Mentira! Aqui, ó, todo cristão que se preza, que tem Deus dentro dele, ele não pode e nem deve frequentar um templo religioso. Por quê? Porque o verdadeiro pastor é aquele que tira as pessoas lá de dentro. Não é aquele pastor que leva as pessoas lá para dentro, não. Aqui, ó. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Vou te dar uma característica aqui dos verdadeiros seguidores de Cristo. Era aqueles que obedeciam à voz dele, saía do assalpão religioso e seguia a Cristo. E você diz que o verdadeiro cristão ele tem que frequentar uma denominação. Mentira! Você enganou e continua enganando as pessoas, assim como os saduceus e os fariseus. Agora eu vou te dar uma dica aqui, ó. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes vão fugir dele, porque não reconhece a sua voz. Agora presta atenção.
Eu sou a porta. Isso é Jesus. Versículo 9. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Pastagem é fora da religião. Pastagem é fora dos templos. Pastagem é do lado de fora. O que é pastagem aqui? Conhecimento e entendimento. Agora vê se o verso 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ele não. Ele fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não. O mercenário, a quem pertence, a quem não pertence às ovelhas, não o é o pastor. De modo que quando viu o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e desperta as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ô pastor, quando mesmo que o senhor vai ensinar essas verdades para o povo? Nunca. Never. Sabe por quê? Porque você não quer que as pessoas entendam que no Evangelho Eterno não há necessidade de religião, denominação, pastores, homens, ministério de homens, não há necessidade de cartão de membro, não há necessidade de dízimo, não há necessidade de batismo em água, oração, isso era coisa de judeu. O verdadeiro batismo está em Romanos capítulo 6, que é crer. O verdadeiro batismo é crer tanto na manifestação do Pai como na manifestação do Filho. Vocês não ensinam a verdade, porque a verdade vai fazer o que com as pessoas? Vai tirar as pessoas para fora e não levar elas para dentro. Mas vocês não querem as pessoas fora, vocês querem a pessoa dentro, porque dentro vocês aprisionam, dentro vocês enganam, dentro vocês tiram dinheiro, dentro vocês tiram gordura, dentro vocês manipulam, dentro vocês mentem, dentro vocês omitem a verdade, dentro está sob o controle de vocês. E fora, você não consegue dominar. É isso. Você que pede sinal para fim dos tempos, você vai morrer pedindo sinal. Você sabe por quê? Os sinais foi dado àquele povo que estava ciente de que a manifestação do homem iria acontecer. Aí você diz que tudo que está acontecendo aí é sinal dos tempos. Ô, seu sabido, Salomão já dizia que não existe nada novo debaixo do céu. Capítulo 1, 2 e 3 de Eclesiastes. Tudo que acontece hoje, Salomão já dizia no tempo dele, que aquilo não era novidade nenhuma. E você aí, acreditando naquilo que fala sobre fim dos tempos, dizendo que está na Bíblia? Então me permita me perguntar, me pergunta interrogar, quantos anos mesmo que a Bíblia parou de ser escrita? Você vai responder, há 2000 anos. Há quantos anos mais que você não vê um profeta bíblico falando? O último foi João, não foi? E por que foi João? Porque a Bíblia, o livro de Apocalipse, é a descrição dos sinais que haveria de acontecer e a descrição do próprio juízo, que aconteceria em qual nação? Em Israel. E quem seria a testemunha do juízo? As 7 igrejas da Ásia, gentios. Ou seja, até judeus que estavam separados da nação de Israel, da comunidade de Israel, que estavam em outras nações vizinhas, eles foram preservados, por quê? Porque estavam em nações vizinhas. Meu querido, você precisa entender a palavra, meu querido. Senão, você vai ser um eterno escravo dos homens. Se liberta disso, rapaz, enquanto é tempo. Graça eterna. Um grande abraço para todos. Só o Evangelho Eterno é que te mostra isso que nós estamos falando. Segue lá o canal do nosso irmão Cláudio Mendes, canal Limpos pelo Evangelho Eterno, e esse humilde homem de Deus que está aqui também falando. Tem outros canais maravilhosos aí, tá?
que falam da graça, falam do Evangelho eterno, mas do jeito que nós estamos falando, eu e nosso irmão Cláudio Mendes, nós estamos aí divulgando o Evangelho eterno para tentar fazer as pessoas entender. Mas não meça a sua medida com a nossa régua, não. Tá bom? Você analise tudo que falamos.